Bom, gente, a ideia então agora é a gente partir para a fase de fato, né, de operação do nosso workshop, onde a gente vai sintetizar aquilo que a gente desenvolveu. Temos 4 grupos de trabalho, que a princípio ficam como estão, né? Já temos uma mistura aqui, mas daqui a pouco a gente mexe, se for o caso. E a ideia é desenvolver rapidamente aquilo que a gente se propõe aqui, né? Que é trabalhar justamente nessa abordagem de urbanismo estratégico, combinando então análise de dados, inteligência territorial e leitura crítica desse contexto local. Aqui algumas coisas, porque a gente já viu, né, em relação a esse contexto, vimos os dados ontem rapidamente, né? Dados públicos, dados geoespaciais, dados estruturados, que vocês vão ter acesso através da plataforma do Place. Então anotem, depois eu disponibilizo, eu vou mandar no grupo para vocês. A gente vai liberar o acesso para vocês através desse e-mail e senha na plataforma, para que todos os grupos possam consultar e aproximar para conseguir, então, chegar a algumas conclusões importantes para o workshop. Tá? Mas a gente, né, trabalha no Instituto com algumas metodologias, vocês já conhecem esses senhores, já ouviram falar, né, já tiveram essa aproximação com esses autores ao longo do curso do MBA, ou terão aqueles que não são alunos e serão alunos que estão aqui, ou conhecem com certeza, né, tanto o Gell, que fala, né, das questões que tentam ler e traduzir os movimentos urbanos, no sentido de entender essa cidade para as pessoas. E a gente fala da cidade dos 15 minutos, quando a gente fala do Gell, né, que atende os pedestres em todas as suas necessidades. É aquilo que Panerré, nos anos 80, Philippe Panerré, que é um urbanista francês, falava, né, e a gente que é da escola mais antiga, antes do Gell surgir como um teórico, né, o Panerré falava muito do nível urbano e do nível cotidiano. Se a gente comparar com isso, na história do urbanismo, Panerré, muito seguindo a escola da linha da Jane Jacobs, fala das cidades, né, do nível do cotidiano, que é a cidade para os pedestres, trazendo isso para um contexto mais contemporâneo nas teorias do Gell. Já o Alain Berthaud, que é também uma das nossas principais referências bibliográficas, né, no Instituto, né, ancorado muito em dados. Alain Berthaud, que já foi chefe, né, de urbanismo do Banco Mundial, ele trabalha muito na questão da ancoragem por dados, é um arquiteto formado pela Escola de Belas Artes de Paris, e atualmente ele é, né, professor e consultor na Universidade de Nova York, e também, né, pesquisador visitante na Universidade George Mason. E ele fala justamente que, ancorado em dados, que em até 1 hora de deslocamento está ao alcance da dinâmica, então, do acesso possível ao trabalho. O que o Panerré chamava de nível urbano e que se refere, então, à especialização da cidade grande, né, ou ainda ao nível da experiência. Então, a gente vai provocar vocês a pensar um pouquinho, né, diante dessa sobreposição, dessas lógicas de configuração dinâmica, como a gente pode agir sobre esse território do Brás e da Moca. Avançando, né, a gente fala de urbanismo estratégico, e aí não custa relembrar que a planificação estratégica é um método de tradição militar e empresarial que ela foi adaptada ao urbanismo pela primeira vez com alguns projetos em São Francisco, lá nos anos 80 e 82, mas que ganha assim, uma fama, um reconhecimento mundial a partir do projeto dos Jogos Olímpicos de Barcelona, ainda em 87, os jogos que foram, né, realizados nos anos 90 e 92. Os planos estratégicos eles tentam superar as limitações do planejamento urbano tradicional a partir das reflexões sobre o potencial econômico dos territórios e também uma dinâmica participativa, envolvendo diferentes agentes. Aí, né, essa questão que parece ser tão contemporânea, mas na verdade não é mais tão contemporânea, que é justamente esse diálogo, né, essa relação, essa articulação entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade, né? Então, os projetos urbanos estratégicos, eles organizam-se fisicamente sobre o espaço, o processo de transformação urbana, reconduzindo a estratégia e convertendo o próprio projeto em um acontecimento, né? É o que é chamado de efeito pulsar e é o que é chamado também de operações estrelas, que é o impulso urbanístico que surge desse acontecimento singular, né, a arquitetura como estratégia urbanística. E é justamente isso que a gente está provocando vocês a pensar sobre a fábrica da antiga companhia, né, Antártica Paulista, né, que nós visitamos hoje de manhã, que é justamente, né, a gente entende que pode ser uma operação estrela para a reconfiguração e para a transformação, para a reprogramação desse contexto dos bairros do Brás e da Moca. Seguindo, né, os projetos urbanos estratégicos, eles trabalham, em geral, com essa questão das reconversões de áreas degradadas, com a preservação do patrimônio histórico, com âncoras culturais, como o próprio Sesc Pompeia foi, né, para uma área importante, né, de reconversão de um tecido fabril, industrial.
equipamentos de infraestrutura, a reconversão, então, justamente desse tecido industrial, grandes empreendimentos imobiliários, edifícios e equipamentos públicos e a valorização dos espaços públicos, que são viabilizados justamente, né, através de parcerias público-privadas. Isso não é de agora, isso acontece, né, internacionalmente desde os anos 80, no Brasil isso ganha força muito mais a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas ainda é sempre um tema polêmico essa questão das parcerias e as operações, né, urbanas consorciadas, que é um instrumento previsto no Estatuto e que muitas cidades estão implementando agora. São Paulo já vem desenvolvendo isso há mais tempo. E eu gosto muito de um autor, que é um arquiteto português, né, que faleceu recentemente, que é o Nuno Porta. E ele tem um trabalho, um estudo que ele faz que se chama O Surgimento do Projeto Urbano. É um trabalho que é do final dos anos 90, que tem uma publicação nos anos 2003, que ele fala, né, que a diferença mais evidente entre uma intervenção gerada por um plano regulador e uma gerada por um processo de planejamento estratégico consiste na diversa margem de eleição da posição geográfica ou da configuração espacial da área. Em particular, o primeiro caso, a localização está previamente definida por um zoneamento, podendo, sem embargo, comprovar-se que, no momento da decisão, o programa não encontre no solo disponível as características consideradas necessárias ou aceitáveis. No segundo caso, quem sabe o mais frequente, se concede, então, prioridade às condições de viabilidade e aos impactos, positivos ou negativos, sendo a localização e o terreno unicamente uma das variáveis a ter-se em consideração e, com frequência, de forma alternativa. Tá? Para mim, é uma provocação muito interessante que o Nuno Portas faz em relação a isso, né? E a gente, então, traz aqui algumas categorizações que ele traz nesse estudo. E ele fala que as tipologias de projetos urbanos estratégicos elas podem ser de 3 dimensões. Isso é importante para vocês, porque é uma estratégia também que vocês podem utilizar para a concepção agora no exercício de vocês. A primeira delas é em relação ao programa, né? Objetivos, então, ou problema que se quer resolver por meio do projeto. Então, é o caráter dominante do projeto. Isso é uma das estratégias, das tipologias de projeto urbano estratégico. A segunda é a questão da ocasião, que justamente ela define a situação exógena que desencadeia ou faz possível esse projeto, podendo, então, ser imprevisível ou programada no processo de planejamento, que marcam o início, a definição temporal, a localização e os recursos mobilizados para um projeto. Ou terceira tipologia é justamente a questão da localização, né? Esse contexto territorial de implantação do projeto, classificada, então, em 2 grandes categorias. Então, em relação ao programa, objetivos ou problema que se quer resolver por meio do projeto, né? O caráter dominante do projeto pode ser, né, um espaço coletivo como um objeto de requalificação, complemento ou extensão de infraestruturas, equipamentos e meio ambiente. A questão das articulações como objeto de transformação de redes, sistemas modais ou interconexões. Atividades como objeto de revitalização ou nova localização. Centralidade como objeto de recentralização ou formação de sistemas policêntricos para superar uma condição periférica, ou parques temáticos como recintos de revitalização e inovação funcional ou de valorização de corredores ou áreas naturais. Como é que ele chega a essas conclusões, né? A partir de análise desses projetos que vão sendo desenvolvidos desde os anos 80 até o começo dos anos 2000, e ele consegue fazer, então, uma leitura crítica, né, e uma categorização desses projetos, podendo, então, definir, a partir, então, desses estudos que ele desenvolve, essas tipologias e esses caráteres dominantes desses projetos. A segunda é a questão da ocasião, e aí isso entra muito, né, nessa situação que é exógena, então, que desencadeia ou faz possível esse projeto ser viabilizado. Então, podendo ser imprevisíveis ou programadas no processo de planejamento, elas marcam o início, a definição temporal, a localização e os recursos mobilizados para um projeto. A gente pode ter, então, decisões que são decisões setoriais, em geral, são públicas ou supralocais, e aí entra o papel decisivo, né, no momento dessas questões do poder público, nesses projetos ou operações urbanas que são desenvolvidos, como complementares à legislação do plano diretor. A questão das ocasiões excepcionais, então de eventos especiais e também de catástrofes, vide o caso do Rio Grande do Sul, ou vide as ocasiões especiais que a gente teve, né, dos Jogos Olímpicos, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, ou da Copa do Mundo, em diversas capitais que tiveram esses projetos urbanos estratégicos que foram implementados para a requalificação e construção de estádios e, consequentemente, né, o redesenho de muitas áreas urbanas para receber, né, a população temporária para um evento excepcional. Iniciativas de investimentos privados, que podem ou não coincidir com objetivos estratégicos e que têm condição de escala ou rentabilidade, permitem, então, a negociação de parcerias ou contrapartidas de interesse geral, e também programas de intervenção municipal
previstas nos planos locais ou desencadeadas por concursos a Fundo Comunitário Nacional em regimes de contrato-programa ou na sequência de candidatura ou de subsídios temporários. E, por fim, o que a gente chama da terceira dimensão, que é relacionada à localização, então, no contexto territorial da implantação do projeto, que pode ser subdividido em duas grandes categorias, que é justamente a cidade consolidada ou histórica, que é o nosso caso, é um tecido consolidado, um tecido histórico, né, que está tão tangente ao centro histórico da cidade de São Paulo. Então, projetos com implicações em áreas centrais do centro histórico ou moderno, e espaços vazios incluídos na rede urbana, ou áreas obsoletas, bem como tecidos degradados, vinculados a infraestruturas existentes, que a gente tem aí o caso, né, de uma orla ferroviária, de um tecido industrial que está, então, subutilizado. Ou, né, no caso, que não se aplica no nosso caso, mas é a outra subcategoria, é da cidade emergente, justamente em tecidos periféricos não urbanos, como extensão incompleta ou antigas do limite urbano, ou em forma de urbanização difusa entre centros, ou ainda espaços naturais ou privados de infraestrutura, né, ainda não estão, essa é uma área não infraestruturada da cidade. E o que a gente pretende, então, fazer com vocês hoje à tarde, aqui de forma muito rápida, né, é justamente requalificar o bairro Brás Moca, e aí trazer essas ideias e sugestões, né, como um espaço de pluralidade, interatividade e intercâmbio urbano, tendo lugar como matriz do projeto, e o nosso coração é justamente a fábrica da antiga Companhia Antártica Paulista, como matriz do projeto, e o programa, isso sim, a vocação, qual é a atividade, o que vocês vão propor, né, como instrumento de exploração, leitura e invenção de uma nova paisagem urbana. Então é buscar justamente incorporar nesses cenários que vocês vão projetar, viabilizados por projetos urbanos estratégicos, importantes atributos que deverão ser identificados nos levantamentos, análise e diagnóstico a ser realizado. Primeiro, a integração de uma alta quantidade de fluxos locais e metropolitanos, que favorece essa coexistência. Essa área ela é justamente num limite, né, de conexão municipal e metropolitana. A manutenção das populações residentes, evitando a gentrificação e agregando novos usuários à região. A identificação, reforço, criação de usos e centralidades a partir das potencialidades e vocações locais. E a ampliação e qualificação do sistema de espaços livres, né? Um projeto, então, desenvolvido sob a ótica estratégica, deve preconizar e configurar cenários futuros, com a finalidade, então, de definir linhas de ação para um território, um fragmento da cidade, numa linha de tempo de pelo menos 20 anos, combinando, então, adequadamente análise e propostas, antecipação e precisão. E nós temos, então, o nosso trabalho que foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa já foi realizada, foi justamente a fase de sensibilização, né? Foram os painéis, as palestras de ontem e a visita de campo de hoje. A etapa 2, ela é muito rápida, né? Ela vai ser, vocês terão aí 45 minutos para fechar essa interpretação da área de intervenção, e é como gincana, até às 13h30 da tarde a gente fecha essa etapa, né? Ou até antes, 13h15, meia hora está ótimo. Né, que é o reconhecimento dessa realidade local e metropolitana e o impacto locacional, programático, físico, ambiental, sociocultural e institucional, com foco justamente nas fragilidades e oportunidades dessa relação. Identificação de atores sociais que atuam no território, que estão, então, disputando esses espaços físicos chaves. E a produção é justamente um mapa-síntese, né, um esquema, um diagrama sobre essa leitura das potencialidades e fragilidades desse território, para que vocês consigam desenvolver a etapa 3, que é a mais importante, né, que é justamente de cenários possíveis, de propostas, né, de sugestão de projetos urbanos. Vocês não vão desenvolver projetos, a gente está trabalhando de uma questão, né, de prospectar cenários, vocações desse território, possíveis projetos, né, organizando e sistematizando, então, dados em campos semânticos, imagens e palavras associadas que representam a realidade objetiva. Então, essas informações trazidas, vocês podem fazer uma análise fofa, SWOT, foda, seja lá como vocês queiram chamar. Acho que todo mundo conhece essa metodologia, fortaleza das oportunidades, forças e ameaças. Isso é uma estratégia, não necessariamente precisa ser feito, mas pode ser feito por vocês rapidamente, né? Um gráfico de polaridade, identificando conflitos e agentes em relação aos vetores, construção de cenários, perspectivas de agentes representados em narrativas, expressas em imagens, palavras e textos, e estruturação dos principais conceitos e elementos territoriais de projeto a serem desenvolvidos. E, claro, né, o projeto que a gente não vai conseguir ter tempo de desenvolver, mas acho que vocês podem pensar algumas estratégias, né, de conceito de intervenção e proposta, né, mínima de um macrozoneamento e de que seriam os possíveis instrumentos de viabilização. Tudo isso rapidamente em 1h30, né, depois que a gente fechar as análises.
e que serão apresentadas tanto a análise como essas propostas ao final do dia, né, quando a secretária estiver aqui com a gente, a Beth, e a gente faz o nosso breve painel. Então, a gente tem aí das 15 para as 2 às 5 para fechar isso. Né, a gente não vai parar para o intervalo, as coisas estão ali fora, vocês podem... A gente faça essa imersão rápida e tenha esse resultado breve sobre essas questões. Tá certo, gente? Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo pessoal da prefeitura que está com a gente aqui também participando, mas acho que é um momento interessante e a gente vai circulando e vai discutindo. Né, de pessoas que são do Brasil inteiro, temos gente aqui de Goiânia, de Recife, de Porto Alegre, de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que são Fortaleza, né, Bahia, né, então tem gente de todos os lugares aqui que podem contribuir com visões de diferentes experiências urbanas e de diferentes vivências e podem trazer aí sugestões interessantes para a cidade de São Paulo, tá bom? Obrigado então a todos e a gente traz isso, né, como uma contribuição também do MBA, deixando isso para a secretaria depois como ideias para discutir e levar adiante aí as discussões que estão sendo feitas sobre esse território, né, do Brás e da Moca, né, acho que e a própria fábrica da Companhia Antártica Paulista é um ponto aí importante, sempre como isso pode ser desenvolvido e como pode crescer, tá bom? Então, bom trabalho a todos, bom desafio aí para nós, bom exercício. Bom, pessoal, vamos lá. Dando prosseguimento ao fechamento do nosso evento. Infelizmente, a Beth não vai chegar. Tá? Ela foi para um evento em Campinas. Ela foi num evento de manhã com o prefeito, foi num evento, uma abertura de uma exposição em Campinas e não conseguiu retornar a tempo. Então, a gente vai fazer, né, proceder ao nosso encerramento do workshop, a apresentação final dos trabalhos. Então, cada grupo terá 5 minutos, como de hábito. Né? Vocês já estão acostumados no nosso MBA. Nosso tempo é de 5 minutos, um pitch em geral, de uma aceleração também é de 5 minutos, então a gente está treinando vocês já para isso. Terão 5 minutos para fazer a apresentação do trabalho e depois a gente procede, né, os comentários e o encerramento, tá bom? Então, começamos por onde? Quem quer começar? Quem é o primeiro grupo? Senão eu vou chamar, é um simples. Ninguém se habilita? Então vamos na ordem. O primeiro trabalho aqui, não sei quem é, por gentileza. Oi. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz. O nosso primeiro grupo, né, fez essa análise do local, da fábrica da Antártica, que a gente fez essa visita hoje de manhã. Enquanto problemáticas, né, que a gente tem do local, a gente tem uma área que é pouco adensada, né? A gente tem uma falta, né, de caminhabilidade, de permeabilidade do pedestre, também algumas problemáticas em questão ao eixos caminháveis, né? E como provavelmente muitos de vocês vão falar, né, a questão de segurança também. E é uma área que tem bastante potencial, né? Porque a gente vê, analisando o mapa, conversando com o grupo, que essa região aqui que a gente está analisando, ela é meio que uma centralidade no caminho de outras, né? A gente fez uma demarcação aqui dos eixos, né? Das avenidas, né, que passam nesse entorno, e a gente percebeu que todos os caminhos que são percorríveis aqui, né, quando as pessoas fazem o eixo de sair dos extremos de São Paulo para ir para as grandes centralidades, passa, né,
aqui perto da onde a gente tem a fábrica da Antártica. E a proposta que a gente, né, pensou em desenvolver aqui para essa região seria, né, em questão de infraestrutura, seria cultura e lazer, né, também levando em consideração um parque linear que a gente tem aqui nesse eixo, né, do Tamanduateí, né, isso, né. Também, né, tem um transfer, a gente tem uma centralidade aqui bem bacana em relação à região, tanto do Museu da Imigração, certo? Alguns equipamentos, né, que são bem característicos da região. A gente pensou que aqui seria interessante ter um transfer, né, um Maria Fumaça que faria esse percurso aqui dessa área da parte da fábrica, em relação a esses outros equipamentos, um expresso cultural, né, que ligaria, né, tanto essa região aqui central, que a gente tem muitos equipamentos, tanto da região central até a nossa região aqui da fábrica. Claro, né, a preservação do patrimônio existente, né, e trazer mais essa potencialidade, né, desse equipamento como centralidade. Em questão de monetização, né, a gente pensou que poderia ser uma iniciativa pública e privada, gerando ali um hub de inovação, né, trazendo empresas, fintechs que poderiam investir no local, né. Também em relação a equipamentos, a gente pensou, né, que seria mais um polo de lazer e cultura, e esse hub de inovação, né, que trazer um residencial para dentro dessa área talvez não seria tão interessante, levando em questão a questão de gentrificação da região, talvez, do local. Trazer uma rede de hotel, né, trazer esses diversos equipamentos e eventos que acontecem na cidade para essa região. Criar uma arena, né, que seria ali, que estaria dentro desse polo, para trazer os turistas, né, que usufruiria de todos esses equipamentos, e através, né, da venda do potencial construtivo, trazer investimentos para a região. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, a gente viu como seria importante fazer ele ser também um eixo de conexão entre essa interface da ferrovia, né? Então, assim, de melhorar algumas coisas em relação à mobilidade, à caminhabilidade, e ter esses deslocamentos, então, um pouco mais conectados, que hoje estão segregados pela própria ferrovia, né? Mais algum item, lembrando, não? Que a gente pode ver também na região que estão tendo muitos lançamentos imobiliários no entorno. Então, talvez por isso que a gente não tenha pensado tanto na questão da habitação, porque já está tendo quando a gente olha o mapa da densidade, a região atualmente não tem uma densidade significativa, mas a gente pensa que a longo prazo isso pode aumentar devido a esses lançamentos que estão tendo lá, com várias unidades, tipo 200 unidades por torre, não sei. E aí a gente também pensou, assim, a gente pensou em várias possibilidades de colocar no local, e uma delas foi a questão do hub de inovação, até pensando, por exemplo, numa questão que, assim, a gente tem algumas centralidades econômicas, de serviço, de empregos em alguns eixos da cidade, tipo Faria Lima, Vila Olímpia, próprio centro. Tem aquele projeto de, talvez, no Tatuapé, que estão tentando fazer, de tipo, tentar trazer algum eixo corporativo para lá também. A gente pensou que, dependendo aqui nessa região, isso poderia ser interessante, justamente pelas questões da questão da ligação viária, de ser uma região com um bom sistema, uma boa infraestrutura de transporte, e também até para próximo dessas moradias que estão se concretizando no local. Centralizar esses equipamentos que já são existentes, né, e trazer uma nova centralidade para a cidade, né, criando essa permeabilidade urbana e adensando, né, aproveitando o equipamento e adensando a cidade com novas centralidades sem deslocamentos.
talvez. Tá muito grande. Tá bom, gente, vamos lá. A gente começou o nosso diagnóstico, né, vendo quais são os padrões de configuração territorial que se estendem, né, nesses dois bairros. Então, principalmente aqui no Brás, em cima, e na Moca, à direita, mas também no Cambuci e no Ipiranga, aqui abaixo. O que a gente percebeu é que, enfim, né, obviamente o Brás é um bairro bem comercial, principalmente nesse trecho mais superior aqui, e passa um pouco até do limite do bairro, né? E a Moca, por sua vez, tem uma configuração mais residencial, principalmente se você vai mais para a direita, né, mais para leste. E uma configuração que, por vezes, ela é residencial de baixo, horizontal de baixo padrão, residencial vertical de médio e alto padrão. E isso varia um pouco, principalmente nessas quadras mais para trás. E o que a gente quis focar, né, a nossa proposta, principalmente na região ali da fábrica da Antártica e nos galpões tombados que existem ao redor. A gente se aproveitou um pouquinho ali da proposta da prefeitura para a região da operação urbana do bairro Sabão da TI, e então a gente incorporou algumas ideias também a partir disso. Bom, acho que eu vou falar primeiro o que está aqui, depois a gente lê o que está aqui e o que faltar. Pode ser. Então, primeiro o que a gente quis focar foi na transformação dessa fábrica em um hub de inovação, tecnologia. É um espaço muito grande, né? Então, trazer tanto a questão do coworking como a questão dos... como foi que a gente falou? Da economia criativa. Exatamente. Trazer a questão da cultura. Eles falaram ali na visita sobre a possibilidade de trazer um acervo para dentro dessa fábrica. A gente também falou sobre o potencial que ela tem, já que ela era antigamente uma fábrica de cerveja, de trazer a questão da cerveja. Então, a gente tem aqui do lado, né, do outro lado da ferrovia, do lado da Moca, a FAM, que ocupa vários galpões ali. Criaram 2 já edifícios espelhados em cima de galpões existentes, também ocuparam galpões que já existiam na região. E aí fazer essa conexão, tentar trazer essa conexão também para essa fábrica do outro lado. Então, faculdade, bar, café, coworking, trazer essa relação com os estudantes. Acho que a FAM é um ponto de dinamização da região que deve ser muito forte. Tem um fluxo dos estudantes que chegam na estação e vão para lá, e também um fluxo relacionado com as áreas residenciais, tanto na margem oeste ali da ferrovia, quanto da margem leste, que foi o que o pessoal do outro grupo já falou, que apesar de ter uma densidade mais baixa atualmente, provavelmente isso vai mudar em breve, porque a gente viu já, tem um empreendimento de HS que, se eu não me engano, já está entregue ou quase pronto, e também tem um outro um pouco mais para trás, bem grande, que estava em construção. Então, o perfil, parece que existe ali uma alteração do perfil de baixa densidade populacional desse bairro, principalmente voltado a empreendimentos ali do Minha Casa Minha Vida, HS, talvez até HMP, mas foi uma coisa que a gente não investigou. Então, voltando ali para a fábrica, né, a gente não explorou nela o potencial de produção de habitação, porque a gente entendeu que existem outras regiões nos arredores que vão estar suprindo isso, principalmente galpões que não tem ali a qualidade arquitetônica ou a definição do tombamento, né, para justificar a sua manutenção. Então, galpões que eventualmente podem cair em desuso e podem ser substituídos por edificações residenciais novas, enfim, que aconteceu muito, inclusive, na margem oeste já. A gente vê empreendimentos como o da Cirela, que tem ali aquela torre que permaneceu porque era tombada, mas que foi aproveitado para fazer uma habitação de médio, alto padrão ali do outro lado, na outra margem, e também alguns outros condomínios clubes que já existem. E do lado de cá, esse perfil mais residencial, médio, baixo padrão. Enfim, voltando para a fábrica. Como é um espaço muito grande, então a gente pensou que existiria essa conexão ali com a faculdade, mas também tentar trazer a relação com o comércio que já existe. Então, o que a gente estava tentando fazer nessa proposta é tentar desenvolver esse ponto como uma centralidade. Exato. Como se todas as regiões estivessem, de alguma forma, sendo atraídas para esse ponto, né? Então, a questão do comércio ali, a gente entendeu que a pessoa que vai para o comércio no Brás, não necessariamente ela vai querer chegar ali e sentar num museu e olhar um acervo, né? Eu imagino que não é esse o propósito dela, mas talvez ela queira um lugar para descansar, para ir no banheiro, tomar uma água, tomar um café, antes de pegar o trem ou o metrô. E que também pode ser ter essa conexão com o comércio por meio de feiras itinerantes, como tem o dia da Feira Livre, tem o dia da
feira de artesanato, enfim, e principalmente ocupar as regiões ali do pátio, de forma, que nem a gente falou na visita, né? De forma, enfim, que não permanente, né? E aí, uma outra questão que também existe ali na fábrica é que se a gente olha, eu estou sem o Maps agora, mas se vocês quiserem olhar, tem uma rua que ela entra, e você, tipo, se você entrar no Google Street View nela, você vê que ela dá no pátio da fábrica do outro lado. E a gente pensou, seria muito legal fazer uma conexão aqui, apesar de que já existe a conexão aqui no viaduto, é uma conexão que a gente entendeu, inclusive, como uma fraqueza do nosso projeto, porque é uma conexão difícil de lidar, né? Você tem ali a transposição do carro, e a transposição do pedestre ali é péssima. Como resolver isso, a gente não enfrentou, a gente sugeriu que fosse feita uma conexão subterrânea de um lado para o outro da ferrovia, ligando direto no pátio da fábrica. E por que subterrânea? Porque tem os fios da linha do trem, que para vocês ultrapassar seria muito alto, né? Teria que ser tipo uma escada, enfim. E a gente achou que não valia a pena, que subterrânea ia ser uma conexão mais direta, que ia te levar direto ali para o pátio. E aí uma outra questão também falando sobre acessos, né? A gente está pensando em transpor essa linha do trem, mas também abrir mais essa fábrica para a Avenida Presidente Wilson, fazer ali a qualificação dessas calçadas, né? Falar sobre caminhabilidade, sobre arborização. Exato. E conectar. A gente viu, né, que do lado da estação tinha um lado a fábrica da Antártica e do outro lado tinha um outro galpão, que também é tombado. E ao lado dele tem uma área de areia que não está aparentemente mal aproveitada, né? Enfim, não sei. Mas que no projeto da prefeitura está já definido como parque, então a gente entendeu que ela poderia ser desapropriada e requalificada como um parque, que se conectaria também com essa fábrica. Então o pátio ali do metrô se mantém com o galpão que tem do lado, com a fábrica do outro lado, e essa conexão continua para esse parque. E nisso também entra ali a questão da drenagem, né? A gente demarcou aqui a Avenida do Estado, onde tem o Rio Tamanduateí, que está em trechos abertos, mas que existe uma proposta ali também da Prefeitura de requalificação. E essa avenida aqui, que eu esqueci o nome, ela liga aqui com o Parque do Ipiranga, e na proposta da Prefeitura também, ao redor dela, existe a proposta de um CA6. Então é a região que estaria sendo mais adensada, né? Eu acho que a gente supõe, né, que isso tem relação com a abertura desse parque linear em torno desse córrego, que vai provavelmente gerar uma valorização, e também com isso eles vão conseguir captar recursos para investir na operação urbana. E aí, nisso, a gente queria uma relação tanto com o Rio Tamanduateí, que passa pela Avenida do Estado, tanto com o parque aqui do Ipiranga, tentando criar essa centralidade de parques. Já acabou? Meu Deus. E aí, enfim, só para finalizar, o último ponto que a gente falou, tem essa outra conexão aqui no final, né? Então, logo depois que você passa esse areal, tem a conexão, requalificação de calçadas, tem uns galpões tombados aqui, a gente pensou bares e restaurantes para se relacionar com uma área de eventos que tem aqui do lado. E acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, obrigada. Eu não... Bom, acabou mesmo? Caramba, passou rápido. Tá bom, falei bastante coisa. É isso, gente. Som. Então, gente, nosso planejamento urbano para a área do Moca, especificamente para a fábrica, começa pelo ponto de partida de problemas e potencialidades. Então, a gente começou a discutir acerca dos nossos problemas e das nossas potencialidades que a gente tem na nossa área. Então, a gente encontrou como problema a dificuldade de conexão urbana. Então, a gente destacou tanto nos dois mapas em preto essa parte que é a linha do trem e a parte do rio. Então, é uma barreira de acesso. Então, a gente também tem um vazio urbano, uma mobilidade urbana não tão boa em termos de linhas de ônibus, né? Então, a gente tem poucos equipamentos de segurança em termos de saúde pública, esporte, lazer, equipamentos de cultura. A gente não tem uma boa segurança. E a gente tem, essa área de inundação e poucos espaços verdes. E aí a gente vem como potencialidade uma baixa densidade, né? E isso pode ser um potencial imobiliário bom, uma boa localização e
um bom uso de solo. E aí a partir dos problemas e potencialidades que a gente elencou, a gente conseguiu ver cenários futuros. Então, a gente poderia ter um bom uso misto e uma ativação. Então, a gente poderia ter também uma boa transposição vertical. E a gente poderia ter olhos da rua, fachada ativa, ativação urbana, criação de múltiplas centralidades. Então, a gente pegou todos esses cenários e a gente começou a dar corpo ao que seria a nossa proposta. E aí a gente tem essas três vertentes, que seria a paisagem, a arquitetura e o urbano. No urbano, a gente tentou propor, no caso que seria mobilidade urbana, uma transposição, diversidade de usos e inclusão, e instalações temporárias, como feiras, exposições. Na paisagem, a gente pode botar eixos verdes, jardins de chuva, porque a gente tem um ponto negativo que é realmente essa questão da inundação, enchentes. A gente tem espaços drenantes, jardins de chuvas, pocket parks e eixos verdes. Em arquitetura, a gente tem proposta como habitação, uso misto, então teria fachada ativa, que aí já pega essa questão da segurança, olhos da rua. A gente tem proposto equipamentos de saúde, equipamentos culturais, equipamentos de esporte e lazer e equipamentos de trabalho e serviço. Aí, bom, a questão territorial, a gente não expandiu tanto para todo o tamanho da TI, a gente foi mais para essa região industrial, porque a gente achou que estava mais fácil de compreensão e mais fácil setorizar a partir de principais problemas. Nessa parte industrial, a gente viu essa grande barreira de transposições, então nosso ponto de partida são as transposições. Aqui da transposição da linha férrea, eu não estou falando aqui porque eu falo muito alto. A transposição da linha férrea tem mais ou menos uns 2 quilômetros entre uma passagem e outra. Isso para veículos, pessoas, que é uma distância muito longa e aí realmente torna esse ambiente urbano muito ruim. Nossa ideia é propor essa segmentação em pelo menos mais 2 intermediárias, que aí pode ser em nível elevado ou subterrâneo, é uma solução de projeto de acordo com o que for possível do local, mas a ideia é quebrar para que se torne um espaço caminhável. E com isso a gente criou setores. Então a ideia é que cada setor ele seja centralizado em si, quase como se fosse um sistema solar. Então cada setor ele gera emprego, ele gera habitação e ele tem algum equipamento de interesse coletivo. E que de alguma forma ele se resolve em si, mas ele também serve os outros setores. Então essa é a nossa proposta. Você quer fazer uma implementação? Então é isso. Próximo. Vocês vão projetar? Não tem mais. Não vai dar. Não dá pra ver nem direito. Sem, imagina. Tudo bem. Oi, gente. Então, a gente vai fazer uma análise também sobre a fábrica da Antártica. Tem que apontar para lá. Tem que apontar para lá. Acho que tá fora da ordem, o outro. Aqui a gente trouxe mais ou menos um panorama geral dos mapas que a gente usou e alguns pontos que a gente levou em consideração, para a gente fazer um mapa análise, síntese.
no mapa síntese, para ficar mais fácil. Aqui esse aqui é só o que a gente usou para poder... Aqui a gente trouxe o mapa síntese. Aqui a gente tem a marcação da fábrica e a gente aí levantou os principais pontos que a gente levou em consideração para poder fazer a proposição. Então, a gente evidenciou aqui a barreira de um vazio urbano, que seriam essas áreas, e a barreira física, que seria o trem. A gente marcou aqui em rosa-roxo as áreas que hoje elas estão em expansão. Dentro daqueles mapas que a gente linkou, a gente viu que essas áreas elas estão com um grande crescimento e ela tem uma grande valorização e uma previsão de valorização. Só que ela não tem tantos espaços assim para lazer. Então, a nossa proposição é aproveitar toda a referência e todo o histórico da fábrica e propor algo mais criativo que vá servir como um elo entre as áreas de expansão. Evidenciou que a ligação dessa área com essa daqui, ela precisa ser passada pelo centro. Então, essa barreira ela não é só de pedestre. Assim? Tá. Ah, desculpa. Obrigada. Ah, tem um monte de microfone aqui, gente. Então, assim, o mais importante é que a gente entende, assim, hoje, falando de tendências, né, de um urbanismo qualificado assim, na cidade, né, tudo que a gente fala em termos de mobilidade ativa, de permeabilidade dos espaços, né, de conexão, tudo isso está faltando aqui. Né? Só que tem coisas que a gente sabe que são passíveis de serem resolvidas e outras menos. Então, o importante aqui que a gente percebeu é justamente essas barreiras e a dificuldade de transpor, né, de um lado para o outro, mas para facilitar esse diagnóstico, né, antes de ir para a proposição, a gente então montou essa matriz SWOT, né, com todas as oportunidades, desafios, as forças e fraquezas que essa área tem e que o Guilherme vai falar. Entrando um pouco na questão do projeto, o que a gente entendeu é que a gente precisava trazer vitalidade para esse lugar. Né? E a vitalidade ela vem com as pessoas. Né? Então, ele precisa ser um lugar atraente, com o público. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter âncoras, né? E criar um novo destino aqui, mas que não seja, digamos, algo sazonal. Né? Algo que realmente aconteça de forma mais perene. Quer entrar um pouco nos usos que a gente propõe? Bom, tudo bem. Então, assim, como referência, a gente entende que é importante ter, assim, o nosso ponto principal de âncora foi justamente essa indústria da economia criativa, né, que é a partir daí que as coisas vão acontecendo. Então, a gente entende que falta na região um local para eventos de médio porte, e com isso pode vir até um uso de hotelaria executiva, né, que venha junto com esse tipo de evento que acontece o ano inteiro, espaço para
empresas, tanto startups quanto empresas mais consolidadas, um olhar mais voltado para a cultura, moda, criatividade de forma geral, né? Ter um campus universitário também voltado para essa parte cultural, de moda, de inovação, que também conversa com esses eventos. Então, é todo um espaço de criação que, né? Junto com isso também eventos temporários, então pode ter um telão para passar um jogo da Copa, um próprio São Paulo Fashion Week, feiras, também ligados à economia que já existe na cidade, que pode tirar partido desse lugar, né? O próprio pátio como um espaço multiuso. É bom também a gente reforçar que existe o pátio. Então, o pátio ele não pode ter um uso fixo, e aí por isso do temporário. E também eventos, um mercado de gastronomia mais permanente. Aqui a gente trouxe como referência essa cervejaria que está em Teresópolis, e ela traz um pouco a gastronomia com a história da cerveja para reforçar ainda mais um pouco dessa afetividade local. Usa isso, que esse aqui tá desligando. Pessoal, bom, obrigado. Desculpa a correria. A gente tem horário. O pessoal aqui tá... a gente sabe que... A gente pode falar... Pode deixar a imagem ali, não sei quem desligou. Dani. Mas só para a gente fechar, né? Tem várias questões no meu comentário em relação aos trabalhos. A gente iniciou, né, uma discussão, sei que o tempo foi corrido. A gente vai ter um trabalho pós-workshop onde vocês vão poder formalizar essa proposta. A ideia é que a gente entregue um e-book para a Secretaria e para a SP Urbanismo com essas ideias de vocês. Então, a gente vai dar um tempinho pós agora o workshop, não hoje, claro, né? Mas uma semana, 2 semanas a gente vai ver direitinho para que vocês nos enviem uma lauda com a explicação breve do projeto, uma síntese disso que vocês falaram, as imagens que vocês produziram, fotos desses mapas, desses materiais aqui. Mas queria trazer alguns temas, algumas questões que vocês apresentaram aqui de forma muito rápida, né? Todos os grupos têm uma leitura que é convergente, acho que não tem nenhum grupo que tenha uma percepção diferente desse lugar, no sentido de que a gente tem um certo alinhamento em termos do entendimento e compreensão, tanto das potencialidades como das fragilidades desse contexto, né? Temos uma questão que para mim é latente aí, que é a questão das conexões, que é um tema que é se por um lado, né, é uma das demandas mais importantes dessa área, que ela acaba sendo isolada, e essa falta de conexão gera insegurança, gera inclusive a dificuldade de ocupação. As propostas todas elas visam, né, no sentido inclusive de criar essas transversalidades que não existem, né, e essa supressão de barreiras, na verdade, né, conseguir superar essas barreiras que a própria linha do trem e as grandes avenidas elas trazem para esse lugar. Claro que também tem uma questão toda vinculada com a questão do potencial, com a questão econômica, e eu acho que isso não foge desse lugar, né? A gente consegue só viabilizar, inclusive a preservação desse patrimônio, no momento que a gente tem um investimento grande, uma contrapartida, uma possibilidade de quem for investir, até pelas características desse patrimônio tombado, do alto custo de restauro que se tem ali, né, como se viabiliza isso através de incentivos, né, de possibilidades de troca de potencial construtivo adicional, ou até mesmo a transferência do direito de construir, que são os instrumentos que hoje estão dentro do plano, quem sabe ainda não suficientes para que se tornem atrativos, né, mas sim, é um caminho importante e eu acho que tem que ser levado em consideração no sentido das propostas, né. Tem uma questão muito grande também aí da questão da memória e da preocupação de alguns grupos com o fenômeno da gentrificação e da manutenção das pessoas que estão ali e que estão sendo trazidas também para ali, né? Um alto investimento imobiliário em habitação de interesse social, mas também de classe média alta, nesse mix. E como essas diferentes populações dialogam e quais são os equipamentos e serviços necessários que vocês indicam aí, a demanda e a construção de mix programáticos muito interessantes. Ainda, né, tem uma questão também que a gente percebe aí na integração do sistema de espaços livres de uso público, a leitura que vocês fizeram do sistema planejado na operação urbana do Arco da Tamanduateí, né, bem como as possibilidades que essa orla ferroviária e esses vazios entre o tecido fabril permitem
E, inclusive, isso conectando com o empreendimento privado. Eu acho que é importante sempre, quando eu falo de sistema de espaços livres de uso público, né, isso vai desde o jardim, que é privado, do espaço condominial, que é de uso coletivo, privado, mas vai para a calçada, que é pública, vai para os parques e para as praças, e configura um sistema de espaços livres de uso público que não serve só para isso, mas serve também para mitigar, né, o impacto das cheias, dos alagamentos. Então, é importante isso na concepção de projetos e planos urbanos. Então, assim, uma série de outras coisas, mas eu quis aqui fazer só um overview geral do que eu escutei um pouquinho de vocês. Eu anotei aqui umas 8 páginas no meu caderno das coisas que vocês foram falando, né? E aí é importante que agora, claro, vou pedir a gentileza que vocês, após o workshop, se troquem informações entre vocês e nos mandem uma paginazinha com essa explicação breve do trabalho, para que a gente possa botar, junto com as imagens, com as discussões todas que foram feitas, né, com esses materiais produzidos, num mini e-book, digamos assim, que a gente vai encaminhar depois para a secretária, né, para a SMU, para a Elizabeth, para o Pedro, da SP Urbanismo, como nossa contribuição do workshop para a discussão da cidade de São Paulo. Tá certo? Então, muito obrigado a todos. Valeu pela parceria. Obrigado, Sueli, representando aqui a secretaria. Passo a palavra para fazer o encerramento do nosso workshop. Som, tá ouvindo? Gente, som. A gente está muito feliz de ter recebido vocês aqui. A Beth teve todo um cuidado para receber o Leonardo. Sensacional toda essa dedicação de vocês. Eu acho que eu não sou arquiteta, não sou engenheira, eu sou advogada e sou historiadora e professora de história. Mas, assim, não dá para deixar de lado, né, essa parte. E a cada apresentação, a cada contato, cada evento relacionado ao urbanismo, o Guilherme, o meu grande professor, sempre ensinando as coisas para a gente. E, assim, foi um prazer enorme recebê-los aqui, que vocês voltem quantas vezes vocês quiserem. Estava aqui com a Beth aqui agora. Realmente, esses dias foi bastante puxado. Ela teve um evento super puxado hoje de manhã, lá com o prefeito, lá no fundão da Zona Sul. Aí acabou, depois ela teve um outro evento em Campinas, aí ela voltou para cá e ela pede desculpas, né? Ela chegou na casa dela agora há pouco, e aí, infelizmente, né, ela não conseguiu estar aqui. Mas ela deixa aqui um abração para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa recepção. Peço desculpas, porque quando se faz ao vivo, sempre acontece alguma coisa, a gente tem que correr, né? Mas, gente, nós tentamos acolhê-los da melhor forma, tá? Estamos de portas abertas, a gente tem o nosso site de SMU, o Leonardo tem todos os nossos contatos, tem o site de gestão urbana, que vocês podem estar entrando para consultar, e a gente está à disposição de vocês. O Léo tem o nosso WhatsApp aí também, se precisar, tá? E um beijo no coração de cada um de vocês, e muito obrigado aí por toda a colaboração. Tá bom, gente?